Bom dia, irmãos. Novamente eu estou aqui para gravar mais um vídeo dedicado para falar a respeito do sábado. E eu vou abrir alguns textos da Escritura e começar pelo capítulo principal, que é do livro de Hebreus, capítulo 10. Então, antes de começar, eu vou fazer uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor toque o coração e a mente dos ouvintes, para que eles possam se abrir à palavra de Deus, porque a revelação, a exposição da palavra nos cura, nos trata e verdadeiramente nos faz livres em Cristo Jesus, para andarmos na liberdade para que Cristo nos libertou. Que em nome de Jesus, nossa disposição seja para obedecer a tua voz, obedecer a tua vontade e sermos fiéis para contigo em nome de Jesus. Amém. Então, pegar o texto base de Hebreus 10 e eu vou começar a leitura aqui. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então, no livro de Hebreus aqui, ele está começando a entrar no assunto do sacrifício de Cristo, falando de todos os sacrifícios que eram apresentados no santuário e que aqueles sacrifícios que eram apresentados continuamente, eles deveriam sempre se repetir. Por quê? Porque eles eram uma sombra de um bem futuro. Eles eram uma promessa de algo ainda maior. Ou seja, quando nós olhamos para a figura de um cordeiro sendo sacrificado, a gente pensa da seguinte maneira: olha, esse cordeiro é Cristo. Só que para um judeu que não tinha a revelação de quem era Cristo, então ele tinha que sempre apresentar aquele mesmo cordeiro para que ele pudesse alcançar a remissão do pecado diante de Deus, a oferecer um animal inocente para que ele pudesse, de alguma forma, encobrir os pecados dele. Mas aqui, o livro de Hebreus, que muitos autores vão dizer que ele foi escrito por Paulo, e no final da carta ele faz uma menção a Timóteo, e Paulo sempre menciona Timóteo nas suas cartas, então acredita-se que ele é o autor deste texto. Paulo, ele está fazendo uma defesa aqui, dizendo, olha, nunca que pelos mesmos sacrifícios que se apresenta dia após dia, ano a ano, pode aperfeiçoar aqueles homens. Ou seja, ele estava dizendo que aquilo que foi dado no sacerdócio levítico, na lei mosaica, não era suficiente para aperfeiçoar aqueles homens. Porque se de fato fosse suficiente, a consciência de pecado teria sido extinguida. Ou seja, eu não teria que ficar toda hora apresentando um sacrifício, outro pequei, outro sacrifício. Por quê? Porque agora a sombra de um bem futuro, que eram os sacrifícios, agora em Cristo. Cristo que não é mais a sombra, mas é a própria figura em si, ele é o próprio todo, ele é a manifestação da revelação de Deus. Agora, chegando na plenitude de todas as coisas, eu já não tenho mais que me apegar às sombras. E por isso essas sombras deixaram de ser importantes. É por isso que nós hoje não apresentamos sacrifícios a Deus, porque o cordeiro, que era uma sombra, agora ele veio em carne e osso. E por isso nós, cristãos, não praticamos mais os sacrifícios no templo. E assim como isso mudou, não foi somente isso que mudou da lei mosaica. Vejam, aqui no livro de Hebreus, vou ver se eu encontro aqui também. Olha só no versículo 15 o que diz. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei os meus
nos seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ou seja, Deus, ele aqui esse novo concerto que está sendo mencionado no livro de Hebreus, ele é um concerto, ele é uma aliança que foi profetizado pelo profeta Jeremias, que ele dizia o seguinte: olha, e escreverei a minha lei não mais em tábuas de pedra, referindo-se à lei mosaica, mas agora eu vou escrever a minha lei na consciência e no coração deles. Ou seja, Deus ele estava profetizando que viria um tempo de uma nova aliança. E essa nova aliança, que é a aliança que nós estamos em Cristo Jesus, ela não segue a antiga aliança com uma série de várias ordenanças, de várias leis e imposições que o povo tinha que cumprir, e caso não cumprisse, podia ser morte por apedrejamento, podia ser também você cometer um pecado que você não acessaria mais o céu. Então, a antiga lei, que é a lei mosaica, ela está carregada de leis e de ordenanças pesadas que o homem, ele por si só, ele não consegue cumprir tudo isso. Mas agora nós entramos numa nova aliança, num novo concerto em Cristo. E com essa mudança do novo concerto em Cristo, algumas coisas mudaram. Quais coisas mudaram? O Novo Testamento, ele aborda as mudanças, ele fala sobre isso. E eu mencionei que foi a mudança dos sacrifícios, e agora nós não apresentamos mais sacrifícios, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Então, a sombra das coisas que viriam no futuro, elas já não são mais relevantes. Por quê? Porque agora nós temos a imagem perfeita, a imagem completa. E vejam bem sobre a questão de mudança de lei. Aqui diz no versículo 9 de Jesus, né? Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que ele está falando de tirar o primeiro e estabelecer o segundo? Ele está falando de tirar o primeiro testamento para estabelecer o segundo testamento. E isso fica tão claro no livro de Hebreus que ele vai dizer da seguinte maneira, não sei se vai dar tempo de eu achar aqui o versículo, mas ele diz assim: ora, se a primeira aliança, o primeiro testamento, ele realmente fosse perfeito, não acharia ocasião para uma segunda aliança. Não seria necessário Cristo estabelecer um novo concerto se o primeiro era perfeito. E ele também diz da seguinte maneira: Cristo, ele é um sumo sacerdote, ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele fala o seguinte: porque necessariamente, quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Eu vou achar esse versículo porque ele é muito forte e muito contundente. Vamos ver aqui, Jesus, sumo sacerdote. Vamos ver. Vou pegar aqui o versículo de Hebreus 7, versículo 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Vamos ver se eu acho aqui. O capítulo 8, o sacerdócio de Cristo superior ao de Arão. E aqui tem uma seção que diz a nova aliança. Mas agora alcançou ele ministério tanto maior excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança,
que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabeleceria uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. E aqui, no versículo 13, para encerrar o capítulo 8, diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de acabar. Então, nas mudanças de sacerdócio, antes era o sacerdócio levítico para os judeus, e nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque. Quando a mudança de lei, ou melhor, quando a mudança de sacerdócio, necessariamente é a mudança de lei. Então aqui eu vou começar a tratar de quais as mudanças a respeito disso, e que Paulo ele vai fazer diversas defesas em várias cartas dele, de tópicos que os judeus eles acabavam forçando os cristãos a obedecerem preceitos da lei mosaica, que, como disse, nada desse primeiro concerto foi poderoso para aperfeiçoar aquelas pessoas. Não aperfeiçoou nada, não mudou nada, não fez uma diferença significativa que pudesse impactar no coração, em uma disposição em servir a Deus de verdade. Então, as coisas que os judeus eles forçavam os cristãos a obedecerem, isso se tornava um laço para eles, isso se tornava um peso, a vida cristã se tornava um peso. E quais eram essas práticas? Veja bem, novamente voltando ao versículo base, versículo 10, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano podem aperfeiçoar os que a eles achegam. Então, quais são essas sombras? A primeira sombra que eu vou mencionar aqui, antes de chegar no sábado, eu vou mencionar a questão da circuncisão. E na carta aos Gálatas, ele vai fazer uma defesa, e Paulo fica tão irado com a situação que ele faz uma afirmação contundente. Vamos ver se eu acho aqui o versículo. Vamos ver. Carta aos Gálatas. Capítulo 5, versículo, vou começar do primeiro aqui. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de um jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto que a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, aqui o primeiro detalhe que Paulo fala sobre sombra desses bens futuros, de algo que estava no sacerdócio levítico, mas que nós não estamos mais debaixo desse sacerdócio, nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Então, a circuncisão, que foi uma lei dada por Moisés, ao 8º dia do nascimento de um bebê homem, ele tinha que cortar o prepúcio do pênis do homem para deixar aquela marca de que aquele judeu tinha uma aliança, ele era descendente de Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. Então ele diz, olha, se você se deixar circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei, guardar todos os sacrifícios, voltar tudo e esquecer de Cristo. Tô falando, você vai guardar toda a lei, já que você quer se circuncidar, guarde toda a lei.
Então, isso foi uma coisa que mudou. Eles praticavam, mas essa prática, ela não aperfeiçoava as pessoas. E Cristo não queria mais a circuncisão. E num outro trecho, ele diz da seguinte maneira: olha, não façam a circuncisão na carne, no corpo, porque isso de nada aproveita, mas antes faça uma circuncisão no seu coração. Faça uma aliança verdadeira com Deus no seu coração, porque isso é válido. Outra coisa que aqui eu já vou começar a entrar no sábado é um versículo contundente em Colossenses, que aqui no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, ó: tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Veja bem, ele coloca aqui o termo tradição de homens. Segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estai perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pela mão do homem, mas a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora eu vou entrar aqui no versículo principal. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue, nem pelo comer, nem pelo beber, nem por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, ele começa a fazer aqui uma defesa contra o quê? O comer e o beber. O judeu, ele não comia carne impura. Ele não comia carne sacrificada a ídolos. Ele tinha algumas práticas da lei mosaica, mas ele fala, ninguém te julgue pelo que você come ou que você não come. E em outro trecho da escritura, ele vai falar, olha, antes de você comer, ora, santifica a Deus pela oração a sua comida e manda ver. Não interessa se é camarão, se é porco. Paulo ele vai dizer, olha, você está debaixo do jugo de Cristo e da liberdade. Não vos ponham novamente essa tradição de homens. Não vos coloquem novamente nesse sacerdócio levítico. Estejam debaixo do sacerdócio de Cristo. Não vos coloquem novamente nesse jugo de servidão. E aqui ele começa a falar, nem dos dias de festa, de lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que são esses dias de festa, de lua nova? Os judeus eles receberam uma série de ordenanças da lei mosaica, dizendo, olha, vocês têm o dia da expiação, vocês têm a Páscoa judaica, né, com as ervas amargas, o cordeiro da Páscoa, os pães ázimos, vocês vão ter que guardar cada uma dessas festas, entendeu? Vocês vão ter que fazer a festa das colheitas, festa das primícias, vocês vão ter que fazer a festa dos tabernáculos. Então, tudo isso foi instituições que a lei mosaica deixou. Mas aqui ele está dizendo, olha, ninguém vos julgue. Se você não praticar isso, ninguém te julgue. Porque agora Cristo, ele é mediador de um novo e maior concerto. Você está debaixo do jugo de Cristo. E você não está mais debaixo do jugo levítico, do jugo da lei mosaica. E aí, então nesse sentido, fica uma pergunta. Tá bom, então não tenho mais que circuncidar, eu não tenho que ficar me atentando necessariamente para alimentos puros, impuros, sacrificados a ídolos e tal. Eu não tenho mais que fazer cada uma das festividades judaicas, eu não tenho que fazer tudo isso. E aqui ele também claramente menciona os sábados. Então fica uma questão, tá bom, João, eu entendi que é bom sim ter um dia de descanso, ter um dia para servir a Deus, dedicado a servir a Deus, porque afinal esse princípio ele não muda, ele é um princípio que estava na antiga lei, mas ele tem uma validade para mim no Novo Testamento. Ter um dia de descanso é bom, faz bem para mim. Ter um dia para me santificar a Deus faz bem para mim. Então, por favor, se o sábado é uma sombra das coisas que viriam, o que
definitivamente significa o sábado. Agora nós vamos para Hebreus 4 e aqui vem o momento estarrecedor, que vocês vão definitivamente entender o que é o sábado. Então o capítulo aqui começa o repouso sabático por meio da fé. E olha só, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Eles, Paulo está falando sobre os homens que estavam no deserto, estavam caminhando para a terra de Canaã, mas não entraram no repouso, não entraram na terra prometida, que Deus tinha feito a promessa de entrar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, note aqui ele mencionando o elemento da fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, posto que as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Olha que loucura. Então Deus está falando de colocar eles dentro de um repouso, e ele faz um juramento: olha, vocês não vão entrar no meu repouso, falando daquele povo que estava para entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Então, e olha o que ele diz: posto que as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, peraí. Eles estavam entrando num repouso de Deus, ok. Eles não entraram. Deus jurou, ok. Mas Deus está dizendo que as obras desse repouso já estavam acabadas desde a fundação do mundo. Como assim? Como assim? Aqui eu vou fazer a menção de um versículo que muito provavelmente está no livro de Colossenses, mas fala mais ou menos assim: Cristo, o Cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo, a salvação em Cristo, ela não aconteceu há 2000 anos atrás. Ela começou antes da fundação do mundo, porque Deus já havia planejado o plano da redenção. Então Cristo, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas, já havia o plano de que Cristo seria crucificado, de que ele sofreria. Então as obras de Deus estavam acabadas desde o princípio, desde o começo de todo mundo. E aqui começa, versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto que ainda resta que alguns entrem nesse repouso, e que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, ou seja, Davi veio muito depois de Josué, da entrada de Canaã, Davi profetizando aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Do que ele está falando desse repouso? Do que Paulo está fazendo a exposição do significado do sábado, do significado do repouso que Deus instituiu lá em Êxodo 20, né? Aqui vou até aproveitar para ler Êxodo 20, que é onde dá a lei dos 10 mandamentos. Vejam bem como Deus fala do sábado. Capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, no livro de Hebreus,
Paulo está falando do sábado. Ele está falando o que significa o sábado, o que é esse repouso, e o que é esse repouso que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado tudo. Deus já havia, sabe, esse repouso já estava preparado. O sábado, ele é uma representação da salvação pela fé. Porque se foi preparado antes da fundação do mundo e o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, ele está falando que o repouso que o povo de Deus ainda não tinha entrado, que era o repouso de Deus, visto que a fé não estava misturado no coração daqueles que receberam a mensagem, visto que pela desobediência deles, eles não entraram no repouso, então o sábado, que é uma sombra dos bens futuros, o sábado ele é uma representação da salvação pela fé. Então, quando você coloca essas lentes para interpretar o sábado, você começa a entender que o sábado ele representa o repouso que Cristo veio dar ao seu povo. De dizer, olha, não tente pelo teu mérito conquistar a salvação, mas espere em mim e pelo meu sacrifício vocês vão acessar a salvação. Esse é o repouso de Deus. E esse simbolismo que foi deixado no meio do povo, ele é uma coisa tão séria, tão forte, que no livro de Deuteronômio, no capítulo, vamos ver aqui, capítulo, cadê? Capítulo 18. Vamos ver. Números, capítulo 18. Vamos ver se é Números. Números, capítulo 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, e o puseram preso, porquanto ainda não estava declarado o que lhe se havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Vejam, por que que Deus foi tão rigoroso com aquele homem que praticou, que trabalhou no sábado? Porque aqui, se o sábado é uma representação da salvação pela fé, logo trabalhar no sábado, logo apresentar alguma obra para que você fosse salvo, para Deus era uma coisa inadmissível. Então, se o sábado representava o repouso, o descanso que Jesus trouxe pela salvação, pela fé, acrescentar uma obra sequer que você fizesse nesse dia para que você alcançasse a salvação, logo Deus ele rejeitaria imediatamente. E a sentença com este homem foi tão dura porque justamente Deus ele não queria nenhuma obra acrescentada à salvação pela fé. Deus ele não queria nada mais que fosse acrescentada uma obra de um homem, uma obra nossa para a salvação dele. Ou seja, nós entendemos agora que o sábado é uma representação daquilo que Cristo veio trazer na nova aliança. O sábado ele não é uma lei que você pratica para alcançar o céu. O sábado ele é um princípio que nos ensina a descansar um dia da semana, porque nós sabemos que Deus é quem nos provê agora, de que nós não somos mais escravos no Egito, e Faraó, uma figura do Deus desse mundo, nós agora entramos na terra prometida, nós entramos agora no descanso e no repouso de Deus. Nós descansamos agora em Deus, e mesmo que eu não trabalhe um dia da semana, eu sei que Deus está provendo para mim. Eu não vou me acabar de trabalhar, eu vou ter um dia para descansar e para me santificar, para eu buscar a face do meu Deus. Então é isso que representa o sábado. Ele é um princípio
que nos ensina a descansar um dia. E esse dia, alguns praticam no sábado, outros praticam no domingo. Dependendo da sua profissão, você vai praticar o descanso ao longo de um dia da semana. O princípio, ele não mudou, mas o sábado como uma lei com força de morte, com força de salvação. Olha, se você não pratica o sábado, você vai ser exterminado, você vai para o inferno. Esse peso não existe mais. E esse é um peso que estava sobre o sacerdócio levítico. Mas nós estamos sobre o sacerdócio de Cristo. E Cristo nos libertou do jugo da servidão para viver em liberdade. Essa é a liberdade que Cristo nos conquistou. Então, é isso que representa o sábado. E se ainda houver alguma dúvida da representação do sábado, leiam o capítulo completo, o capítulo 5 completo. O capítulo 4, perdão. Porque ele vai fazer toda essa exposição dizendo, olha, o repouso sabático por meio da fé. O sábado é uma representação do repouso que nós entramos em Cristo Jesus. E nenhuma obra que nós façamos nesse dia pode acrescentar algo à salvação que uma vez foi pregada aos santos. Então, novamente, se ainda houver algum resquício de dúvida, eu faço mais vídeos, eu exponho mais, eu falo mais, mas nós devemos entender que nós não estamos debaixo de um jugo da servidão da lei mosaica. Nós estamos debaixo do jugo de Cristo. E Jesus Cristo diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de um judeu para cumprir a lei mosaica era muito pesado. E não era à toa que só os fariseus eram os tops, porque a boa parte da população tinha dificuldade em obedecer toda a lei mosaica. Mas Cristo trouxe-nos e é mediador de um maior concerto com maiores promessas, e é nesse concerto que nós vivemos. Nós não temos mais aquela preocupação, né, dos judeus de, se eu ligar o interruptor, se eu fizer uma ligação, eu vou estar pecando contra Deus no sábado. A gente não tá mais nessa loucura. A gente não tá debaixo desse senhorio. O nosso Senhor agora é Cristo. E para a liberdade nós vivemos. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Então, eu espero que essa exposição possa libertar o coração de vocês, entendendo que o importante é ter um dia para separá-lo a Deus. Não depende de se é sábado, se é domingo. O importante é que necessariamente você entenda, o sábado é uma sombra dos bens futuros. É uma sombra de coisas maiores e apontava para o Cordeiro de Deus. Era uma tipologia do Cordeiro de Deus. Assim como muitas outras figuras. Assim como o véu do templo, ele representa agora o corpo de Cristo, porque Cristo foi partido ao meio e o véu foi rasgado, e por meio de Cristo nós conseguimos adentrar o Santo dos Santos. Tudo o que está na lei mosaica tem simbologia no Novo Testamento. Tudo que está na lei mosaica são sombras das coisas futuras, são o Cordeiro de Deus é uma tipologia, José, Moisés, as pessoas são tipologias de Cristo, o sábado é uma tipologia. Então, essas coisas são sombras, mas agora vivamos na imagem perfeita, que é Cristo. Encerrando aqui, espero que vocês sejam abençoados e que vocês se dediquem a compreender as profundezas da palavra de Deus. Tem muito mais para se conhecer, muito mais para se revelar. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados com essa palavra. Amém.